Fala galerinha, acabamos de dar um treinaço aqui, resolvi fazer essa live, porque todo sábado agora eu vou fazer uma live, né, com os temas da caixinha de pergunta, tá? A live de hoje é como definir os posteriores, porque foi a primeira pergunta que eu recebi quando eu comecei a divulgar as caixinhas de pergunta no Instagram, tá? Então, ó, já manda essa live para quem você quiser, já manda esse vídeo para quem você quiser, porque o tema é como definir os posteriores de coxa, tá? Vamos dar 5 minutinhos aí para a gente começar. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor Santos, tá? Sou personal trainer há mais de 4 anos, já atendi mais de 50 alunos de forma presencial e online. E com base nesse tempo e nos estudos que já vi sobre posteriores de coxa, sobre treinamento no geral, né, temos algumas sacadas que a gente pode usar no treino, tá? Então, ó, já curte aqui, já compartilha com todo mundo e vamos para dentro, tá? Não vou mostrar os exercícios porque eu acabei de dar um treino de perna aqui, estou destruído, né? Os exercícios vão ficar para outra ocasião, as técnicas e os exercícios, mas vou mostrar aqui alguns hacks para vocês, né? Qual o melhor intervalo de descanso, qual a melhor carga utilizar, é melhor fazer mais ou menos repetições, né? Atingir a falha ou não atingir a falha, quantos dias na semana eu posso treinar posterior, será que eu posso dividir o treino de posterior do treino de pernas? Vamos saber tudo isso daqui a pouco, tá? Então, vamos chegando aí. Todo treino, todo sábado agora vai ter uma live sobre a caixinha de perguntas, tá? Durante a semana eu abro a caixinha e no sábado eu vou pegar uma dúvida que eu gostei lá e trazer para eu falar muito sobre ela no sábado, tá? Então vamos chegando, compartilha com a galera, essa live vai ficar salva, tá? Não estou muito fazendo live no Instagram, são poucas, estou fazendo mais conteúdo para postar no canal do YouTube, que a galera gosta mais de assistir vídeo longo por lá. Aqui eu trago só os melhores momentos. E falando nisso, se você não viu os stories, fiz um conteúdo agora de um treino de perna que eu fiz que ficou sensacional. Vou editar, tá? E quando eu postar, eu falo aqui pra vocês, tá bom? Vamos chegando. Nossa, minha rinite tá atacada esses dias, viu? Um minutinho e a gente começa a live. Então vamos lá. Como definir os posteriores de coxa? Primeiro, o que é isso, né? Como é que você consegue definir os posteriores de coxa? Cara, não tem como, tá? Se você quer emagrecer aí, eu sei que você já deve ter tentado muita coisa. Se você quer engrossar as coxas, você já deve ter tentado muita coisa, mas não tem como você definir uma musculatura se ela é fraca. Se você não tem hipertrofia naquela região, se você não deixa o músculo maior. E essa relação é muito positiva para o emagrecimento, tá? Se você aí é sedentário, está querendo começar a treinar porque quer emagrecer, quer mudar a composição corporal, não sai dessa live, porque essa live também é para você, tá? Porque você ganhar músculo é essencial no processo de emagrecimento. Você ganhando músculo no processo de emagrecimento, você garante sucesso no seu emagrecimento. Por quê? Porque você estimula o seu corpo a gastar mais energia. Não tem aquela história que você fala, mas meu metabolismo é lento. A musculação, o ganho de massa muscular
promove esse aumento no seu gasto energético e repouso, e você começa a gastar mais energia, tá? É claro que o que vai definir o emagrecimento no seu caso é você comer menos do que você gasta, tá? Mas quando você gasta mais, você pode comer mais também, pensa nisso, tá bom? Então não sai dessa live, fica aí. Cara, posteriores de coxa, como é que você consegue tornear e definir? Cara, muita gente quer isso. É um dos músculos mais difíceis de se ganhar, porque não é de toda forma que você consegue executar, potencializar seus exercícios, não é de toda forma, tá? Não é fácil como um quadríceps da vida, né? Que você numa extensora você faz agachamento, então você tem que ter um volume adequado de treinamento para ele também, tá? Então eu costumo dizer que tem 3 pilares, tá? Dentro do treinamento, 3 pilares dentro do treinamento: o volume, que é a quantidade de coisas que vai ser feita; a intensidade, que é a qualidade daquilo que você está fazendo; e os exercícios, que é propriamente o que você está fazendo, tá? Quantidade, qualidade e o que você está fazendo. Cara, para você ter uma hipertrofia significativa nos posteriores de coxa, primeiro, existe uma recomendação que é para todos os músculos. Quais são? Se você é iniciante, 9 a 12 séries por semana de treino, tá? Se você é iniciante, por semana. Trata iniciante como de 0 a 3 meses de treino. 0 a 3 meses de treino, tá? Quer desenvolver posteriores. Primeiro, uma quantidade boa para você, de 9 a 12 séries semanais. Como é que você faz isso? A gente já sabe, a literatura já tem mostrado que você treinar mais de uma vez, ou seja, pelo menos 2 treinos por semana de um grupo muscular, você tende a ter mais resultado do que você treinar apenas uma, tá? Então digamos que você vai fazer 9 séries, tá? Simples. Você faz 5 séries de um treino, 4 séries no outro. Vamos arredondar para 10. Você faz 5 séries de posterior num dia, 5 séries de posterior no outro dia, tá? Isso a gente está falando de quantidade de treino. Então, cara, quer desenvolver bem seus posteriores de coxa? Primeiro, treine esse músculo 2 vezes na semana, tá? 2 vezes na semana. Fraciona aí, se você é iniciante, está começando agora de 0 a 3 meses, 10 séries para você fazer, tá? 5 séries no primeiro treino, 5 séries no segundo treino. O que é melhor você fazer? Vamos já para a parte dos exercícios propriamente ditos, né? O que é melhor você fazer? Não faça 5 séries em apenas um exercício, tá? A gente já tem um conceito que a literatura chama de hipertrofia não uniforme. O que quer dizer isso? Quando você está fazendo lá uma cadeira flexora, você vai hipertrofiar mais a parte próxima dos joelhos ali, pela parte próxima dos joelhos. Você está fazendo um stiff, você vai hipertrofiar outra região dos posteriores de coxa, entendeu? Claro que vai trabalhar o músculo como um todo, mas pelo formato do movimento, por exemplo, o stiff é um exercício muito mais alongado, tá? Porque você alonga principalmente a fibra do posterior que está inserida lá no quadril. Tá? Quando você está fazendo uma cadeira flexora, você está tensionando muito mais para você puxar, ou seja, o final do movimento, o final do joelho ali, tá? A parte que está inserida no joelho, tá? Então o que é que você faz? Faça mais de um exercício, de preferência, faça stiff, faça cadeira flexora, faça mesa flexora, entre cadeira flexora. Tá? Essa pouca gente fala porque essa é polêmica, tá? Mas os estudos já têm mostrado que sim. Entre cadeira flexora e mesa flexora é melhor cadeira flexora, porque você está com o seu quadril em flexão. É melhor você trabalhar posteriores de coxa com quadril em flexão do que com o quadril estendido, tá? Isso vale, por exemplo, no stiff você faz um movimento de flexão no quadril, no stiff.
E quando você está na cadeira flexora, você está com o quadril flexionado, porque você está sentado, tá? É melhor do que você fazer deitada. Ah, não tem uma opção de cadeira flexora, só tem mesa. Faz mesa. Mas entre os dois, se for para escolher um, escolha cadeira flexora. Para quem é intermediário, de 3 a 9 meses de treino aí, que treina bem, cara, você já pode fazer ali em torno de 12 a 16 séries por semana de posteriores de coxa, tá? Por semana, não por treino. Então dá uma fracionada ali, 6 a 7 séries de posterior, tá? Já vai ser o suficiente para você, tá? Estamos falando ainda em quantidade de treinamento. Você que é avançado, treina há mais de um ano. Se você não tem um posterior de coxas definido, se você treina há mais de um ano de treinamento, se você não tem um posterior de coxa forte, bonito, aparente, você está treinando errado. Então você, por mais que você tenha um ano de treinamento, você não é um aluno avançado porque você não sabe treinar da forma adequada, tá? Então leva essa recomendação aí de intermediário também, tá? Iniciante de 9 a 12 séries, de intermediário ali, né, já tem um pouco mais de meses de treino, pode fazer de 12 até 15, 16 séries, tá? Por semana. Essa é uma quantidade legal para você fazer. Fracionando sempre os exercícios, não faça só um, não faça só o stiff, não faça só a cadeira, não faça só a mesa, se possível faça os 3, tá? Se possível faça os 3. Tem também, né, o isolado, né, o unilateral na cadeira, na cadeira extensora, você pode fazer lá um movimento em pé, né, puxando, né, tem várias opções para você trabalhar os exercícios, né, que mais um pouco mais para frente dessa live eu vou falar melhor o que é. Mas cara, quantidade de treino a gente já bateu aqui, para você conseguir, né, treina 9 a 12 séries se você é iniciante, se você é um pouco mais intermediário, pode levar até 16 séries semanais, tá? Pode treinar, pode dividir o treino de quadríceps do treino de posterior, cara, você até pode, mas, por exemplo, se você for fazer um stiff para glúteo, você vai estar trabalhando também posterior de coxa. Se você for fazer um levantamento terra, você vai estar trabalhando posterior de coxa também, entendeu? Então, só tem cuidado na quantidade de treino, tá? Só tem cuidado na quantidade de treino. Você pode fazer ali uma divisão legal com você fazer, sei lá, se o seu objetivo for desenvolver muito o posterior de coxa, né? Você pode fazer posterior na segunda, né? Na quarta você pode fazer perna completo, né? Quadríceps e glúteo, e na sexta você pode fazer completo geral, posterior e coxa, né? Ou você pode, sei lá, fazer você já nesse caso você está fazendo 3 vezes na semana, você já vai fracionar um pouco mais o volume, entendeu? Então assim, você pode fazer, só tenha cuidado na quantidade do treinamento, nos exercícios que você está executando, porque às vezes um exercício que você está executando e você está achando que é para glúteo, que é como extensor, como terra, como stiff, eles trabalham também posteriores de coxa, então cuidado para não aplicar muito treino para aquela região, porque vai acabar quebrando o princípio da adaptação, né? Que você precisa treinar para você ter para você degradar aquele músculo para que ele se reconstrua mais forte. Se você só degrada, não dá tempo ele se reconstruir, você não vai conseguir ter resultado. E é por isso que muita gente não consegue, né, ter hipertrofia, porque bate demais no músculo. Por exemplo, vamos citar outro exemplo aqui de músculo. Quando você está fazendo costas e peitoral, no supino, quando você está fazendo supino, você trabalha não só peitoral, você trabalha ombro na sua porção frontal, você trabalha tríceps, não na mesma magnitude do peitoral você trabalha o tríceps, não, depende da posição. Se você fizer o supino fechado, você vai trabalhar um pouco mais do que na posição aberta, tá? Mas você tem que entender que você está trabalhando também aquelas regiões, que, por exemplo, 3 séries de supino,
você pode contabilizar ali uma ou duas séries de tríceps, tá? Uma série de agachamento, se você fizer até lá embaixo, até no chão, basicamente, você não está trabalhando só quadríceps, você está trabalhando glúteo também, entendeu? Se você está fazendo um levantamento terra, você está trabalhando glúteo, mas você também está trabalhando posteriores de coxa. Então tenha cuidado nessa divisão do treino. Tá? Você ter o cuidado nessa divisão é essencial, tá? Então cuidado nisso, para você conseguir quantificar bem o volume do treinamento, tá certo? Então não é que você não possa fazer, você só precisa ter cuidado quando você for fazer, para você não aplicar estímulos demais e acabar ficando sem resultado, tá? O game da hipertrofia é você bater no músculo para que o músculo seja danificado, né? Gere micro lesões, que a gente chama, e ele se reconstrua. Quando ele se reconstrói, ele fica mais forte e vai ser mais difícil bater nele, entendeu? Basicamente é isso, tá? Então, em quantidade de treino e fracionamento de treino é basicamente isso, tá? Pelo menos 2 vezes na semana. Se você é iniciante, de 9 a 12 séries. Se você já é um pouco mais avançado, intermediário, pode usar ali de 12 até 16 séries. Ah, qual é o melhor? Mais repetições ou menos repetições? Com menos repetições, vai ter uma necessidade maior de você atingir a falha muscular, tá? Que vai ser mais difícil porque vai arder pra caralho. Então, é muito difícil você conseguir atingir a falha muscular quando você está trabalhando com muitas repetições, porque o músculo entra num estresse, né, uma via glicolítica maior, que queima bastante, que arde bastante, tá? Então, não mais gera também hipertrofia, tá? Gera também hipertrofia na mesma magnitude, cargas baixas, inclusive algumas adaptações que somente o treino cardio gera. Quando você treina com cargas mais baixas, você consegue, tá? Como aumento de função mitocondrial, que é justamente o responsável, né, é basicamente o pulmãozinho das suas células, né, para você ganhar mais resistência cardiorrespiratória. Com menos repetições, com mais repetições e menos carga, você também consegue isso. Então não posso te falar aqui que treinos com cargas baixas são ineficientes. São eficientes sim. Você só precisa saber que você precisa chegar mais próximo da falha, tá? Treinos com cargas mais altas não tem tanta necessidade de falha, tá? Pela tensão mecânica ser maior. Então você dando uma margem ali de 2 a 3 repetições para falha já é interessante. Vai arder menos. Eu particularmente prefiro treinos com cargas mais altas, mas vai ter um momento que você precisa recuperar suas articulações. E aí, por exemplo, um treino com cargas mais baixas, utilizando métodos como pico de contração, como uma oclusão parcial, vai ser bastante interessante. Aí um drop set, um biset, entendeu? Vai ser bastante interessante aí para você conseguir provocar mais exaustão no músculo, tá? Então, treino com carga baixa ou carga alta, os dois levam a Roma, né? Todo caminho leva a Roma. Os dois te levam, né, para onde você quer chegar, só que você precisa saber que com carga mais baixa você vai sofrer um pouco mais para você atingir a falha, e com carga mais alta você não vai ter uma percepção de esforço tão alta, mas também vai te levar à hipertrofia, tá? Para que você defina os posteriores de glúteo. Cara, se tiver dúvida aí, pode mandar na caixinha aí que no final eu vou responder, fechou? Então, ó, batemos já em quantidade de treinamento, tá? Vamos lá para qualidade. Existem quatro variáveis de intensidade. Quatro variáveis de intensidade que vão determinar a qualidade do seu treino, basicamente, tá? Amplitude do movimento, que é o tamanho do movimento que você vai fazer, tá? É o tamanho do movimento que você vai fazer. Quanto maior o movimento, melhor para a hipertrofia, tá? Mas claro, em alguns casos de lesões a gente tende a mais caso a caso, tá? Mas quanto maior o movimento, melhor para que você tenha hipertrofia, seja lá onde for, tá? No posterior de coxa não é diferente. Então você trabalhar uma mobilidade de quadril maior para que você consiga fazer o stiff até lá embaixo,
É bastante interessante, tá? Tem muita gente que usa de umas invenções aí que não consegue chegar com a barra nem no chão, né, no stiff, aí coloca 2 steps abaixo dos pés. Pra quê? Se não vai chegar no chão. Quando você está fazendo já com a barra e você consegue ir até lá embaixo e você está tocando o peso no chão, é interessante você subir nos steps para que você manipule o tamanho do movimento. Você fica um pouco mais alto e a barra vai descer um pouco mais. Aí sim. Agora, tu não chega nem perto da tua canela no stiff. Aí tu bota dois steps embaixo para subir. Para quê? Entendeu? Tem muitas dessas invenções. Primeiro trabalha a mobilidade de quadril para você conseguir fazer um movimento maior. Tá? Mais para frente eu vou fazer live só sobre stiff que vai ficar bem bacana. Então primeiro é a amplitude de movimento. Quanto maior o movimento que você conseguir executar, melhor vai ser para você trabalhar os seus músculos e você conseguir ter hipertrofia. O segundo é carga. E cara, carga sempre vai vir antes da técnica. Amplitude a gente fala em técnica, tá? Sempre vai vir antes da técnica. Então assim, se você tem uma margem eu costumo utilizar com meus alunos margens de repetições. Não dou uma repetição física, não digo faça 10 repetições. Não, se eu quero que ele faça 10, eu dou uma margem de 8 a 12. Porque se ele não chegar em 8, é sinal que a carga está alta. Se ele não passar de 12, é sinal que a carga está leve. Então ele sempre tem essa margem ali para ele controlar, tá? Para que ele consiga achar a carga ideal dele. 9, 10, 11 repetições dentro da série, pode manter a carga, que essa é a sua carga de treino, tá? Então assim, para você encontrar a carga, né, use imagens de repetições, tá? Que é bastante interessante. Muita gente subestima a carga de treino e outras extrapolam, né? Não usam a técnica em primeiro lugar, né? Vão primeiro na carga. Então, ó, tamanho do movimento, carga, cadência, que é o tempo que você vai executar cada repetição, tá? Muita gente faz de todo jeito, sem nenhuma conexão mente com o músculo, tá? Então, por exemplo, estou usando o exemplo do stiff porque a barra está ali, eu estou sempre associando a ela. Quando você está fazendo o stiff, você tem que focar no músculo que você está trabalhando, no movimento, contrair o abdômen, né? Deixar estabilizado, provocar um movimento do quadril para trás, né? Pensar bem posterior, nos glúteos que você está trabalhando, né? Quando subir, você contrair bem. Tudo isso é muito interessante. A ciência já tem mostrado que você fazer um exercício com conexão da mente com o músculo que está sendo trabalhado gerou até o dobro de resultado em hipertrofia, né? Na pesquisa, quando fez, por exemplo, a pesquisa utilizou o rosca bíceps, tá? Para avaliar. Os caras fazendo o rosca bíceps sem essa conexão mente-músculo, né? Fazendo somente do modelo tradicional, eles tiveram 6,4 de hipertrofia no bíceps. Quando os caras foram fazer com uma concentração maior, né, focando lá no bíceps, os caras tiveram a média de 12,1 de hipertrofia, tá? Então você hipertrofiou quase o dobro, só pelo fato de você estar focando melhor, controlando. Aí isso a cadência te proporciona, tá? Você consegue controlar um pouco mais, né, o seu movimento, você não faz de forma abrupta. Se você é iniciante, ela vai te ajudar para que você consiga aprender a executar melhor os exercícios, tá? Então uma cadência legal ali que eu gosto de usar para iniciante é 2:2, que são 2 segundos na fase em que você está a favor da carga, 2 segundos na fase que você está contra a resistência, né? Subindo, imagina o stiff. Quando você está descendo, 2 segundos, quando você está subindo, 2 segundos, tá? Você vai aumentar o tempo sob tensão, que isso é muito importante para a hipertrofia também, os estudos já têm mostrado, tá? E você vai aprender a executar melhor. Então não negligencie essa variável, porque ela é muito importante, tá? Até quando você vai fazer, para quem é mais avançado aí, que vai fazer com carga mais alta, quando você vai fazer o stiff, por exemplo, prioriza bem a descida quando você está com carga alta. Porque é a fase que você mais suporta carga, é a fase em que você está contra o peso, a favor do peso, é a fase em que você mais tem força, tá? Então, para treino com carga alta é muito interessante para você provocar microlesões na musculatura, fechou? Então, tudo isso é manipulação de variável, amplitude de movimento, carga, cadência e o último, intervalo de recuperação. Jamais
nunca dê menos de 1 minuto de intervalo de recuperação. Pelo menos 1 minuto. Né? Tem um pesquisador americano aí, Brett Schoenfeld, que ele treina um grupo de bodybuilders que ele já procurou, já investigou sobre isso. Né? E o que ele encontrou foi pelo menos 1 minuto, de 1 minuto a 3 minutos. Tá? É o ideal. Você vai fazer margens até 5 repetições, pode dar 3 minutos de intervalo. Vai fazer um treino excêntrico, com carga excêntrica maior, pode dar 3 minutos. Tá? Se você vai fazer um treino ali de 5 a 8 repetições, 2 minutos está ok. Se você vai fazer de 8 a 12, 1 minuto a 1 minuto e meio. Tá? Mais de 15 repetições, 1 minuto de intervalo. Fechou? Então pelo menos 1 minuto de intervalo entre as séries. Tá? Pelo menos isso. Porque aí você não vai perder desempenho durante o treino. Porque imagina, você faz uma série de stiff de 5 a 8 repetições ali, parou na 8ª, né? Dava pelo menos mais uma, você parou dando uma reserva de repetição. Se você der 30 segundos de intervalo, quando você for refazer, na 5ª repetição você não vai conseguir manter mais a qualidade que você vinha fazendo. A cadência, a amplitude, você vai perder tudo isso, vai ficar só na roubada. E aí não é interessante, tá? Então pelo menos 1 minuto de intervalo e com cargas maiores até 3 minutos, é legal. Ah, mas eu vou descansar demais. Não vai descansar demais. Se você está treinando na intensidade correta, inclusive, né, quando eu era estagiário numa academia aqui, né, o descanso de um exercício era o outro. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, falar, pô, isso aqui está errado. Aí eu comecei a usar com os meus alunos lá um intervalo de descanso adequado e os caras conseguiam ter resultado e tipo, ficava se perguntando por que ficava tendo resultado. Era somente um controle no intervalo de execução. O cara conseguia pegar mais carga, conseguia ter mais resultado, enfim, e ele conseguia ter mais resultado em hipertrofia, tá? Então essas são as 4 principais variáveis de intensidade. Quando a gente fala de intensidade também, existem métodos intensivos, que são métodos que te ajudam a aumentar a intensidade do treino. Então, por exemplo, se você é de intermediário avançado aí, você pode fazer um biset, claro que não vá atrapalhar a logística da academia utilizando 2 máquinas, por favor, tá? Que atrapalha a logística da academia, uma máquina e um exercício livre, tá? Por exemplo, faz stiff com cadeira flexora, pega 2 halterzinhos, bota perto de você ali, faz o stiff, vai para a cadeira flexora, é um baita biset, tá? Se você for fazer um drop set, drop set é o seguinte, você começa com uma carga de 10 quilos, vamos lá, 10 quilos para você fazer um stiff. Stiff não, vamos à cadeira flexora porque é melhor de executar. Faz uma série com uma carga de 10 quilos. Fez a série lá, 10 repetições. Você reduz 20% até 20% da carga e realiza sem intervalo uma nova série de repetições ali de 10 a 12 repetições. Tá? Isso é um drop. Você vai aumentar o volume do treinamento e a sua exaustão do músculo vai potencializar o teu treino. Tá? Para treinos com cargas menores, o que é que você faz? Pico de contração, rest pause. O pico de contração nada mais é do que você ter uma pausa no momento de maior desconforto do exercício. Então, imagina o stiff, no momento que você está lá embaixo, tudo travado, abdômen contraído, quadril para trás, você segurar ali de 2 a 3 segundos por repetição. Imagina como vai potencializar o treino, né? Você fazer um rest pause. Rest pause é série, dá um mini intervalo, mais uma série, um mini intervalo, mais uma série. Entendeu? Por exemplo, você faz ali de 10 a 12 repetições, de 8 a 12 repetições, dá 15 segundos de intervalo, vai lá mais 8 a 10, faz 10 segundos, 15 segundos de intervalo, leva até onde conseguir, na última série. Entendeu? Então isso é mais para aluno intermediário avançado, tá? Que quer potencializar. Então tem vários excelentes métodos, tem o rest pause, pico de contração, oclusão parcial. Imagina que você está na cadeira flexora. O momento em que você puxa, você segurar lá 20 segundos, com o pé lá atrás, segurando com a carga. Depois é que você realiza as repetições. Também é um método bastante interessante, né? Se você pensa em hipertrofia e você pensa em carga baixa, é um método bastante comprovado, tá? Então esses métodos, galera, eles são cereja do bolo.
O que vai fazer diferença de fato é você saber os melhores exercícios, saber o volume adequado, saber como aplicar a intensidade, tá? Você já entendeu aí que cadeira flexora é melhor do que mesa flexora. Por quê? Porque você está fazendo com o quadril flexionado, tá? Quando você trabalha posterior em flexão de quadril, você tem mais resultado do que você trabalhar posterior de coxa com quadril estendido, tá? O stiff é basicamente um exercício de flexão de quadril, tá? Você alonga todo porque você está flexionando o quadril e estendendo o quadril, entendeu? Flexão e extensão do quadril. Então é isso, galera. Tem dúvidas? Se tiver, manda na caixinha de perguntas aí. Cara, um conteúdo gravado aqui de mais de 50 minutos, com todo o meu treino, né? Uma live desse de 30 minutos, eu tô aqui com a garganta que tá... Mas manda aí, se tiver dúvida, se restou dúvida, pode mandar na caixinha de perguntas, tá bom? Eu vou editar o vídeo de hoje, a live, o conteúdo que eu fiz, e vou postar no meu canal do YouTube, tá? Sim, já ia esquecendo. Eu criei um canal no Telegram para conseguir ter mais contato com vocês, tá? Então, se vocês têm interesse, também é uma lista de espera para a abertura das vagas da minha consultoria online, tá? Que está fechada no momento, mas eu vou abrir, né? Posteriormente. Então, se você quer saber de tudo em primeira mão, é só clicar aqui no meu perfil e tá lá embaixo o link para você entrar no grupo do Telegram, tá? Vai servir como lista de espera, mas eu também vou mandar conteúdos lá. Por exemplo, essa gravação desse conteúdo que eu fiz aqui hoje, que eu vou postar no YouTube, eu vou mandar lá, tá? Essas lives, tudo, eu vou mandar lembretes lá, tá? Vou mandar áudios também com sacadas do dia a dia, tá? Então, com a minha rotina, né, que vocês estão sabendo que eu estou com um objetivo de 330 treinos no ano de 2024, né? Já fiz 18, né? Com 20 dias já foram 18 treinos, tá? Estamos focados aí, vamos continuar, né? Tá tudo lá, tá tudo aí no meu Instagram, só acompanhar. Enfim, é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Obrigado.